Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje é dia 18 de abril, domingão, e eu quero dar uma aula para você aqui para a gente revisar erro na execução. Erro na execução que aparece como uma das modalidades de erros acidentais. Vamos então compreender qual que é a essência desse instituto que aparece lá no Código Penal no artigo 73 e depois vamos resolver algumas questões relacionadas a esse conteúdo que é muito importante. Então, de olho na tela para a gente compreender o que vem a ser erro na execução. Então, tá aí no seu material. Erro na execução também é muito conhecido como aberratio ictus. Aberratio ictus. É muito importante você ter isso em mente, tá? Porque geralmente as provas, elas cobram tanto a expressão erro na execução, como também o aberratio ictus. Você deve se recordar que o erro na execução nada mais é do que uma espécie de erro acidental. Então, são hipóteses em que a gente não exclui a responsabilidade penal do agente. E o que acontece aqui no erro na execução? Você tem nitidamente um erro de pontaria, de maneira bem simplificada para você compreender. Por quê? O agente ele erra no momento de executar o delito. Se porventura você quer atingir uma pessoa, você pega uma arma de fogo, efetua um disparo e acerta outra por inabilidade na hora de manusear a arma de fogo, isso é hipótese de erro na execução. Então, conforme eu trago aqui, essa passagem doutrinária, seu erro assenta-se sobre a execução do plano delitivo. Conforme pontua o professor Paulo César Busato, ou seja, o sujeito age mal na realização do crime. Ele pretendia alcançar determinado resultado contra alguém e age para tanto, mas por falta de precisão no manejo dos meios de execução, acaba produzindo o mesmo resultado contra a pessoa diversa da pretendida. Pegou a ideia então do erro aqui na execução? Por isso que eu falei para você, é um erro de pontaria. Eu queria acertar determinada pessoa, mas eu acabo acertando outra por conta dessa minha inabilidade, tudo bem? Por conta dessa falta de precisão. Aqui, pessoal, eu te trago a redação do artigo 73 do Código Penal que diz o seguinte: quando, por acidente ou erro, no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no artigo 20, parágrafo 3º desse Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se aí a regra do artigo 70 do Código. Então perceba, o erro na execução, ele é uma hipótese de erro que não vai excluir a responsabilidade penal. Assim como os demais erros acidentais, como erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, o aberratio criminis, que é o resultado diverso do pretendido, o aberratio causae, que é aquele que está relacionado ao erro quanto ao nexo de causalidade, o erro na execução ele não vai eliminar a responsabilidade penal. Então a gente responde penalmente. Acontece o seguinte: em primeiro lugar, o código vai falar, nós vamos nos atentar à regra do artigo 20, parágrafo 3º. Isso significa dizer que, se eu tenho duas pessoas, A e B, eu quero acertar A a tiro e acerto B, eu respondo pelo delito como se tivesse matado a vítima virtual. Eu respondo pelo delito considerando aqui as características da pessoa que eu pretendia atingir. A regra do artigo 20, parágrafo 3º, é a regra do erro sobre a pessoa, que diz a mesma coisa, tá bem? Você vai considerar as características da vítima que o sujeito pretendia atingir, beleza? A outra observação que o Código Penal traz ali, é a seguinte: de ser aplicada a regra do concurso formal que está no artigo 70. Então, quando você tem concurso de crimes, você pode ter ali o concurso material. Então, quando você tem mais de uma conduta que produz mais de um resultado, aí as penas são somadas. Mas quando você tem uma conduta única que provoca dois ou mais resultados, aí a gente invoca as regras de concurso formal, tá bem? Que aparece lá no artigo 70. Seria aqui a hipótese de um erro na execução com resultado duplo. Eu atiro, acerto a vítima que eu pretendia,
Só que o disparo, ele passa da pessoa, da vítima, e acerta ainda uma terceira pessoa. Então, nesse caso, eu, com uma única conduta, provoquei 2 resultados danosos. Nesse caso, eu vou ter que me valer das regras de concurso formal para solucionar, então, essa problemática. Tudo bem? Beleza? Bom, no seu material, eu trago aqui, ó, também alguns exemplos, tá? Dentro do Senado Federal Brasileiro, um senador, pai do ex-presidente Collor, em certa ocasião disparou contra seu desafeto. Errou e acabou matando outro senador, pessoa diversa da pretendida. Tá aí um típico exemplo de erro na execução. Queria acertar uma pessoa, atirou e errou o alvo, entendeu? Olha outro exemplo aqui, ó, didático. Um congressista atirou a Constituição Federal contra A, errou e acabou atingindo B. Gente, olha que exemplo. Imagina que o sujeito quer acertar o desafeto dele com um livro, joga, acaba acertando outra pessoa. Isso é um típico exemplo do que? De erro na execução. Compreendido? Vamos lá, vamos resolver aqui algumas questões rapidamente. O aberratio ictus é modalidade de erro acidental, que não exclui a tipicidade, certo? Sopesando ao agente uma responsabilização em âmbito penal. Perfeito, pessoal, perfeito. Item corretíssimo. Vale lembrar que aberratio ictus é expressão latina que diz respeito ao erro na execução. Execução. Ok? Que mais? Isso aqui nada mais é do que hipótese de erro acidental, que não exclui a responsabilidade penal. Vale lembrar que erro acidental é diferente daquilo que a gente estuda e chama de erro de tipo essencial. Lá no erro de tipo essencial é que a gente vai verificar se tem afastado ou não a responsabilidade penal. Se esse erro de tipo essencial é evitável, se ele é evitável, o agente tem excluído o dolo, mas responde por culpa. Agora, se for um erro de tipo essencial inevitável, você pega e exclui tanto o dolo como a culpa. Então tem que ser eliminada a responsabilidade penal. Beleza? Então não pode confundir isso. As hipóteses de erros acidentais, elas não eliminam a responsabilidade penal. A gente só trabalha aqui, ó, por exemplo, com uma tese defensiva na hipótese de erro de tipo essencial. E aí você vai fazer essa valoração. Próxima questão. O erro de pessoa é o mesmo que erro na execução ou aberratio ictus? Não, pessoal, isso são coisas diferentes. Embora o erro sobre a pessoa seja uma hipótese também de erro acidental, são coisas diferentes. Por quê? No erro sobre a pessoa, o agente, ele erra com relação à representação. Representação. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Representação e execução. No erro sobre a pessoa, o agente, ele erra com relação à representação. A representação que é errada. Já a execução é correta, é certa, tá bem? Então, quando você tem erro sobre a pessoa, nitidamente o agente ali confunde a vítima com outra. No erro na execução, é o contrário. Erro na execução, se a gente colocar aqui, ó, a representação ela é correta, ela é certa. O problema está na execução. Então, se a gente seguir essa lógica aqui que eu coloquei para você, você tem o erro na execução como uma representação certa. Realmente ele sabe ali a pessoa que ele quer atingir, ocorre que ele não consegue
acertar o alvo por conta de sua inabilidade, entendeu? Então são coisas completamente diferentes. Em nenhuma das hipóteses, o agente aqui, ele vai ter isenta sua responsabilidade penal. E nos dois casos, ele responde como se tivesse atingido a vítima virtual. Mas percebeu a diferença? No erro sobre a pessoa, eu confundo a pessoa. Tudo bem? Eu achava que eu ia matar A e acabo matando B porque eu confundi as pessoas. No erro na execução, eu sei que o A está ali, que eu quero atingir o A, mas eu, ao efetuar o disparo, eu erro a pontaria e acerto B. Beleza? Então são essas as situações. Mais uma questão aí para a gente fechar essa revisão rápida acerca do erro na execução. Henrico, com a intenção de matar seu irmão Lauro, ficou escondido atrás de uma moita, esperando o momento em que a vítima sairia de seu trabalho, com direção à residência de ambos. No horário de costume, ao ver a pessoa trajando roupas semelhantes às de Lauro, acreditando que tal pessoa era seu irmão, efetuou 2 disparos contra essa pessoa, em região letal, que ocasionou o imediato óbito. Posteriormente, todavia, Henrico constatou que Lauro ainda não havia saído do trabalho e que a pessoa morta era um colega de trabalho de Lauro, desconhecido do autor do fato. Nessa situação, ocorreu erro sobre a pessoa, o qual não isenta Henrico de pena, não se consideram as condições e qualidades da vítima efetiva, mas sim as da vítima virtual, ou seja, o irmão do agente, de modo que ficará Henrico sujeito à circunstância agravante de ter cometido crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Perfeito! O enunciado está perfeito. Perceba que o enunciado traz o exemplo de erro sobre a pessoa, tá bem? E não erro na execução. E ali, conforme assinalado, a gente vai considerar as características da vítima virtual, da pessoa que ele pretendia atingir, a fim de conferir a responsabilidade penal adequada. Tudo bem? Gostou desse vídeo então? Gostou dessa revisão? Não deixa de esmagar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e deixar uma sugestão para a aula de amanhã e das próximas também. Forte abraço e até lá!